Bom dia, salve, meus amigos, irmãos e companheiros do Facebook, do Instagram, do YouTube, TikTok, na paz do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Choveu a noite toda, até 4 horas da manhã, quando eu fui deitar, estava chovendo. Uma benção, mas não refrescou muito não, para quem tem. Como é que está você? Como é que está aí na região de vocês? Que Deus abençoe. Eu agradeço a cada um de vocês pelo apoio, pelo incentivo que você tem me dado, pelas mensagens. São bênçãos que Deus colocou na minha vida. Sou grato a Deus por vocês. Hoje nós estaremos iniciando, ou voltando novamente ao livro de Provérbios. São 4 dias. Vamos até fecharmos a Bíblia. Vamos começar assim. Pai, obrigado pelo mais um dia. Obrigado pela tua palavra, cada vida, Pai, que está junto comigo, Pai. Eu agradeço pela vida deles, Pai. Peço ao Senhor, Pai, que dê saúde, força, supernecessidade a cada um de nós, Pai. Pai, obrigado, Senhor Deus Santo. Não desistir de nós pecadores, Pai. Perdoa meus pecados, minhas falhas, minhas transgressões por alto pensamento, ignorância. Que eu fiz que eu posso fazer que te agrade ao Senhor. Perdoa-me, Pai. Sou falho, sou pecador. Estou aqui confiado na tua misericórdia, Pai. Não no meu merecimento, eu não mereço, Pai. Fala conosco, Pai, hoje, no livro de Provérbios, no capítulo 17. Também no livro do profeta Isaías, capítulo 51, versículo 12. Seja para exaltação, para consolo, para edificação. Seja feita a vontade do Senhor e não a nossa. Amém e amém. Irmãos, Isaías capítulo 51, versículo 12. Deus continua falando conosco através do profeta. Esses são os profetas que nós devemos ouvir. A palavra do Senhor diz que até João ouve os profetas, mas depois usam de força para entrar, alcançar o reino de Deus. Quer dizer, o homem usa de força, usa de engano, muitas vezes para passar profecia que não foi Deus que enviou. Não estou generalizando para todos, mas cuidado com os laços, cuidado com o homem querer se apoderar da tua inocência, com próximas profecias. A verdadeira profecia está na Bíblia. O profeta Isaías, Deus fala através do profeta Isaías: eu sou aquele que vos consola. Deus é aquele que nos consola no tempo de aflição, no tempo de angústia, numa perda, numa porta que fecha, numa família que está dividida. É Deus que nos consola. É Deus que cura a nossa ferida. É Ele que nos dá força. Na parte B ele pergunta: quem, pois, és tu que teme o homem? E quem é tu, o homem que é mortal? Ou o filho do homem que se tornará inferno? A palavra do Senhor fala: quem somos nós para temer o homem? Quem é o homem para que nós temamos a ele? O homem é mortal, Deus é vida, Deus é eterno. Nós não devemos temer o homem. A palavra do Senhor fala que nós devemos temer aquele que mesmo depois que morre, a carne tem poder para lançar a nossa alma no fogo do inferno. Esse é o nosso Deus. Esse nós devemos temer. Temer é obedecer, seguir. O filho do homem se torna... A palavra do Senhor diz que o homem é mortal. O filho do homem se tornará em palha, em pau podre, coisa que acaba. Então Deus dá certeza que nós não somos. Quem somos nós para temer o homem? Porque ao invés de nós seguir conselhos de homem, não seguimos conselhos de profeta, não seguimos nosso Deus através da Bíblia. Não devemos temer o homem, não devemos temer nada que está sobre a terra. Essa é a mensagem do profeta Isaías, capítulo 51, versículo 12.
Vamos ao livro de Provérbios. Esse eu gosto de falar versículo a versículo, às vezes eu conto dois. Melhor um bocado seco e com ele a tranquilidade do que a casa cheia de vítimas e com contenda. É melhor não ter nada, ter pouco, com tranquilidade, do que ter a casa cheia de vítimas, né? Cheia de alimentos, cheio de bens, mas com contenda, com divisão. É melhor pouco do que muito. É melhor o pouco com Deus, que Ele pode tornar muito, do que o pouco com inimizade, com contenda, com divisão. No versículo 2. O servo prudente dominará sobre o filho, que procede indignamente. E entre os irmãos repartirá a herança. O servo prudente. Ele herdará, ele governará, dominará sobre o filho. A palavra diz que o homem, o dono da casa, o pai de família, ele vai ter mais confiança no servo prudente, que serve com obediência, com carinho, do que no filho, que é ocioso, que leva a vida de qualquer maneira. E o escritor de Provérbios diz que ele ainda repartirá a herança. Nós temos visto isso, né? Quantas pessoas nessa terra que criou pessoas, cresceu com eles e ele repartiu a herança. Foi dividida igual entre os irmãos e os servos. Nós temos visto isso na vida. O crisol é para a prata e o forno para o ouro, mas o Senhor prova os corações. Vai descobrir, saber o que é ouro, se o ouro ou a prata é bom. Partiu a prata é o crisol. É um produto para saber se ela é boa. O forno é que purifica o ouro, é que limpa o ouro. Mas o Senhor prova os corações do nosso coração. O ouro é provado pelo fogo, a prata pelo crisol. Mas o nosso coração quem prova é o Senhor. Ele que prova, ele que conhece o nosso coração, ele é que sonda. O malfazer atenta para o lábio iníquo. O mentiroso inclina os ouvidos para a língua maligna. O que faz mal atenta para as pessoas enganosas, aquele que age com engano, que age com falsidade. Mas aquele que quer o bem, ele tende a fazer o bem. Ele inclina o seu coração só para fazer o bem, não para coisas más. Mas o homem mentiroso, um homem falso, um perverso, ele inclina o coração dele, só inclina a fazer o mal, só para perseguir, só para prejudicar. Porque escarnece o pobre, insulta o que criou. Porque se alegra da calamidade, não ficará impune. O que zomba do pobre, do necessitado, ele insulta a Deus. Quem criou o pobre, quem criou eu, você foi Deus. E se eu zombo, se eu não ajudo o pobre, eu estou insultando a Deus. Eu não estou praticando o verdadeiro cristianismo. O que alega o pobre, que faz o bem ao pobre no estado, ele ficará impune. Ele não vai ter punição, porque ele fez o bem, ele praticou a justiça. A coroa dos velhos são os filhos dos filhos, e agora dos filhos são os pais, que honra bem que eu, você, geração avançada e idade temos, quem nos honra é os filhos. A nossa coroa é nossos filhos. E a nossa glória é os filhos dos nossos filhos.
é o nosso neto, é a nossa descendência. Não convém ao tolo a fala excelente, quanto menos ao príncipe o lábio mentiroso. Não convém que a gente fale com todo mundo, fale aquilo que nós não sabemos, que nós não entendemos. Quando, assim, o governante de lábio mentiroso, que valor ele tem. Quando fala o príncipe, a gente vai levar para os governantes, os cabeças das igrejas, a liderança do seu trabalho. Quando as pessoas agem com engano, todos somem, desapareceram. Quando eu falo do empresário, do teu líder, do trabalho, quando a empresa ela não paga, ela não age direito com você, a gente perde a confiança naquela empresa. Assim também são os líderes espirituais. Se ele não agir com sabedoria, com verdade, aquela igreja, aquele templo, se ele for dominação, ele cai no descrédito. Ela não enche, ela esvazia. Porque as almas não têm confiança naquele líder. Então, quando você faz parte da liderança, do trabalho da igreja, age com prudência, com verdade, para que todos tenham crédito, creia em você. Pedra preciosa presente aos olhos de quem recebe, para onde quer que se volte servirá de proveito. Pedra preciosa, toda dádiva, todo presente que ele dá é uma pedra preciosa. É um bem que você guarda, e quando ele se acaba, você guarda no coração aquela lembrança. Então vamos pegar tudo aquilo que nós temos, nós ganhamos, e dar valor. Como a vida, vamos dar valor à nossa vida. É um bem precioso, é um presente que Deus nos deu. A nossa casa, a nossa família. É um presente, é um bem precioso que Deus nos deu. Quando a gente medita na Bíblia, a gente tem que tomar para nós, para a minha vida, para a tua vida. Porque está falando conosco, presente que Deus nos deu, a vida. Temos que cuidar do nosso corpo, da nossa vida. É um presente que Deus nos deu. E cuidar da nossa alma. Porque se nós não cuidarmos, o que está preparado para é o fogo eterno. Vamos cuidar do presente que Deus nos deu. É bem precioso. O que encobre a transgressão busca a amizade, mas o que renova a questão separa o maior inimigo. Se você cobre uma mentira, um engano, uma falsidade, você cobre um erro, você busca amizade. Mas o que renova a questão que traz sempre aquele à tona, que sempre era, ele busca inimizade. Ele não busca, ele perde o maior inimigo. Separa. Se eu vivo uma vida de contenda na minha família, na minha igreja, no meu trabalho, eu estou separando a família. Está havendo divisão na nossa casa, porque nós levamos toda hora, trazendo aquele erro à tona. Então devemos agir com prudência. Mais profundamente entra a repreensão no prudente que sem açoite no tolo. Que você repreende uma pessoa. Ela é uma pessoa temente. Ela é uma pessoa que tem bom caráter. Ela se arrepende. Ela vê, ela sabe o seu erro e procura se consertar. É melhor você repreender
uma pessoa sábia, uma pessoa humilde, do que um tolo. Porque o tolo, nem com açoite, ele não se mente, nem com açoite, ele se conserta. Mas o prudente, o que tem uma vida, leva uma vida sábia, ele se corrige com a tua correção, ele procura consertar. Ele tem domínio próprio, ele não age com mentira, ele não age com fazer com falsidade. Na verdade, o rebelde não busca senão o mal, mas o mensageiro cruel enviará contra ele. O rebelde não busca senão o mal. A pessoa rebelde, a pessoa mentirosa, valente, ela só busca seu mal, só fazer o mal para você, só te perseguir. Ela não quer ver você crescer, ela quer sempre diminuir. Ela não quer ver você crescer em todas as áreas. Não quer ver sua família prosperar. Ela só quer o seu mal. Então, vamos afastar dessas pessoas cruéis, não vamos ser como eles, mas vamos mostrar a diferença da pessoa justa e da pessoa injusta. Encontra-se com o homem a ursa, a qual roubaram o filho, mas não o louco na sua estultícia. É melhor você encontrar uma fera, né? Uma ursa, que tirar seus filhotes, do que um homem que quer fazer o mal. A ursa, o animal feroz, talvez você consegue dominar ele. Você se livra dele. Mas o homem enganador, o homem mentiroso, o homem falso, você não se livra dele facilmente. Porque aonde você for, ele está procurando levantar contenda. Ele está procurando te prejudicar. É melhor você encontrar uma fera do que um homem falso, um homem mentiroso. Quanto àquele que toma mal por bem, não se apartará o mal da sua casa. Aquele que faz o mal, quem recebeu o bem faz o mal nunca se apartará da casa dele. Ele está sempre procurando fazer maldade, está sempre procurando te prejudicar, está sempre agindo um jeito de passar uma rasteira para que você venha cair. E ele se alegrar com a tua queda. Ele ri da sua fraqueza. Essa é a mensagem do livro de Provérbios, capítulo 17. E assim nós vamos seguindo. Vamos orar. Soberano Deus, eterno Pai, obrigado, Senhor, por mais um vídeo. Obrigado por cada vida, Pai, que está junto comigo, Pai. Eu não sei a hora, o momento em que ele estará orando ou assistindo, Pai, esse vídeo, dando ouvido ao que o Senhor tem falado através do teu servo, Pai. Eu peço ao Senhor, Pai, nessa hora, atenda as aflições, os pedidos de oração do teu povo, Pai, da saúde, abre portas, refrigera essa alma, restaura esse lar, Pai. Pai, teu filho, tuas filhas estão passando por necessidade, por tempo difícil, mas nós cremos na tua providência. Nós sabemos que o Senhor é o Senhor do Senhor, é o Deus dos exércitos, é o nosso general de guerra, é o Deus que tudo pode, é o Deus amoroso, compassivo, misericordioso, Pai. Eu coloco cada vida, Pai, que está junto comigo nas tuas mãos. E peço ao Senhor, Pai, que os abençoe, transforme, console, em nome do Senhor Jesus. Amém. Irmãos, a Bíblia nos afirma, é uma profecia, essa está para se cumprir, a volta de Jesus. Ele virá me buscar e virá te buscar. Estejamos preparados para o tempo e a hora, estamos desprevenidos. Jesus fala que ele virá como ladrão.
Quantas pessoas dormem e no outro dia não acordam, partiram. E às vezes voltou para aquelas pessoas. Quantas pessoas, Jesus fala, vigiai e orai, porque o espírito está pronto, mas a carne é fraca. É o que nós temos que fazer, vigiar. A palavra do Senhor fala de 10 virgens, 5 vigilantes e 5 que não vigiavam. As 5 vigilantes estavam preparadas para subir. Estava com azeite, estava orando. Mas as que não eram prudentes, a que não estava vigiando, estava na rodinha da fofoca. Estava escarnecendo da que estava se preparando. Na hora que falou que o noivo faltou para ela a vigilância. O noivo subiu para 5 prudentes e as 5 loucas ficaram. Cuidado, vamos vigiar. Jesus está forte. Jesus te ama, também te ama. Fica na paz do Senhor Jesus Cristo. Bom final de semana. Um abraço, irmão Jorge. Que Deus os abençoe.